O mundo precisa de mudanças e eu quero saber: a gente tem clima para isso? Tem Clima para Isso é uma colaboração entre a TVT e a Alma Preta Jornalismo. Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população, no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão embaixo na sua tela. É fundamental que a luta pelo meio ambiente seja travada em vários campos, tanto o trabalho de base como as representações institucionais. As eleições estão cada vez mais próximas e é muito importante que tenhamos cuidado redobrado nos votos para o Legislativo. Uma base comprometida atuando dentro do Congresso é uma forma bastante efetiva de proteção ao meio ambiente. Os últimos anos nos mostraram que uma bancada temática tem muito poder de barganha. Vimos a atuação de grupos articulados denominados bancadas da bala, do boi e da Bíblia. É urgente elegermos deputadas e senadoras previamente comprometidas com a causa ambiental, pessoas genuinamente envolvidas com a defesa do desenvolvimento sustentável. A última gestão federal trouxe duros golpes para os nossos biomas, o que aumenta a nossa responsabilidade e não errar novamente. Mas 4 anos de má gestão ambiental vai nos lançar para um caminho de degradação sem volta. Para a nossa conversa de hoje, Patrícia Zanella, candidata a deputada federal por São Paulo. Ela é ativista climática pela igualdade de gênero e empreendedora social. É internacionalista, mestre em Direito Internacional e cofundadora da Ecociclo, startup que desenvolveu o primeiro absorvente 100% biodegradável nacional com o objetivo de empregar mulheres em sua produção e revenda. Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme te ter aqui no programa. Olá, Mandinha, muito obrigada pelo convite. Fica com a gente que o programa tá imperdível. Agora vamos conhecer um pouquinho mais da Patrícia. Eu sou a Patrícia Zanella, sou formada em Relações Internacionais, mestra em Direito Internacional e ativista climática e pela igualdade de gênero. Sou também empreendedora social e filiada a um partido político desde os meus 19 anos de idade. Então, eu tive muito nova essa clareza de que o único lugar que a gente realmente conseguiria mudar as coisas para ter uma sociedade que coletivamente consegue se ajudar é estando na política. Porque a política, ela tem a capacidade de fazer muita coisa, mas quando ela não funciona, ela também tem a capacidade de acabar com um país e com uma população, lutando para aumentar a representatividade de mulheres na política, num país como o Brasil, que é um dos países com a menor representatividade de mulheres eleitas do mundo, porque nós só temos menos de 15% de mulheres eleitas, e isso precisa mudar. É humanamente impossível você estudar todos os candidatos. E aí o que acontece? Como eu não tenho capacidade, literalmente, de estudar mais de 2.000, 3.000, 4.000 candidatos, se for por todos os níveis, né, de candidatos que estão concorrendo ao pleito, então você começa a pensar quais que são os mais conhecidos. Então, como o voto também é obrigatório, as pessoas elas sentem aquela responsabilidade, mas ao mesmo tempo elas sentem que elas não entendem de política. Então, isso faz muitas vezes o voto ser uma sequência de se essa pessoa já está lá, ela sabe o que ela está fazendo. E isso é mentira. Muitos deles que estão lá, eles só estão lá porque eles compraram a maioria dos votos, porque eles têm dinheiro para fazer campanhas milionárias. E aí essas campanhas milionárias, consequentemente, elas vão atingir mais pessoas. E isso é algo que a gente precisa mudar, mas a gente só vai conseguir mudar quando todas as pessoas se sentirem, de fato, sentirem que o voto delas, de fato, faz a diferença. E para isso acontecer, a gente precisa começar a se ver na política. Então, a melhor coisa que um eleitor pode fazer pela causa ambiental é conseguir voto para os candidatos que estão defendendo essa pauta. Não tem como a gente estar falando de clima, estar falando de meio ambiente, estar falando de defesa da floresta, e quando chega a hora H, que tem as pessoas se candidatando para serem a representação, a sua voz no Congresso, a gente não fazer campanha junto, porque a gente sabe que a realidade é que a maioria dos partidos
vai dar menos recurso para essas pessoas. Então, a nossa luta ela vai acabar sendo maior. Então, a gente precisa de muito apoio e de muita organização. Eu sempre gostei de falar isso, que a gente pensa muito que quem ganha eleição é o dinheiro. Eu acredito que o que ganha eleição, acima de tudo, é a organização, e principalmente organização de base, organização social. Então, se cada pessoa que realmente quer ajudar, falar, e não precisa só ser na internet, se expor pra caramba, você pode sair na sua rua. Às vezes, ir um dia caminhar 10, 20 minutos e falar com todas as pessoas que você vê na rua para perguntar em quem que as pessoas vão votar, pedir voto. E é mesmo esse trabalho de formiguinha que parece que não faz, mas faz toda a diferença no final. Patrícia, a gente tem clima para impedir a crise climática? Amandinha, a gente pode ter clima para impedir a crise climática, mas para isso acontecer, a gente tem um trabalho muito grande nessas eleições de só eleger candidatos realmente comprometidos com a crise climática para lutar contra tudo isso que está acontecendo, com todo o desmonte ambiental que foi feito nesse governo atual. Então, a gente precisa se unir, fazer campanha, se envolver em movimentos sociais, movimentos ambientais, movimentos climáticos, e no coletivo que a gente vai conseguir, de fato, impedir essa crise climática. E só com a gente agindo hoje e nessas eleições que a gente vai conseguir impedir isso. Exato. E eu acho que uma coisa muito valiosa que você traz é a coragem de se colocar como uma candidata a deputada. E conta pra gente como que vê essa vontade, esse chamado, esse ato de ousadia. Infelizmente, a gente ainda vê isso como um ato de ousadia. Provavelmente você escuta muito essa palavra, né? Então conta pra gente como que é lidar com isso e como que foi, como tá sendo esse rolê de ser candidata, de fazer campanha, de estar entrando na política institucional. O Brasil é um dos países que tem a menor representatividade política de mulheres no mundo. Nós temos apenas 15% de mulheres eleitas no Congresso Nacional e isso só piora quando a gente olha na questão município. A gente tem centenas de cidades que ao menos têm uma vereadora. Isso faz com quê? Com que a gente não se veja nesse espaço, porque as mulheres no Brasil, elas realmente não estão na política. E isso é algo totalmente estrutural que passa desde a falta de investimento de campanha até realmente a falta de partidos que façam com que essas mulheres sejam acolhidas e tenham voz dentro do partido. Eu tive uma vantagem que foi, eu me filiei muito cedo a um partido político, eu me filiei com 19 anos de idade, porque eu sou apaixonada pelos oceanos. Então, eu me tornei a primeira mulher da América Latina, do Conselho do Dia Mundial dos Oceanos, e eu tinha muito claro na minha mente essa paixão pelos oceanos e que eu queria trabalhar com isso. Só que eu estava numa ONG, eu era da Ecosurf, e eu via como era difícil a gente no terceiro setor fazer as coisas acontecerem com o setor público atrapalhando o tempo inteiro. Então, essa é a realidade. A burocracia, a falta de investimento em iniciativas socioambientais faz com que a gente veja no setor público um inimigo, ao invés de alguém que acolhe você para você conseguir ir para frente e lutar pelas demandas da sociedade no meio ambiente. E quando eu tive esse insight, né, quando eu mentalizei isso e entendi essa realidade, eu falei, gente, só dá para mudar o Brasil estando na política. E se esse é o lugar que eu preciso estar para melhorar as coisas, então eu farei isso. Isso é incrível, porque por muito tempo a gente foi estimulado a se afastar desses lugares. E agora a gente vê um debate sobre representatividade. Eu não posso esperar que um político, um homem branco, muito experiente, muito rico, vai me representar. Porque ele não sabe o que é ser uma mulher preta de quebrada. Então ele não sabe os desafios disso. Mas você que cresceu na Brasilândia entende, sente isso. E o que eu acredito que é o mais precioso, a gente não entra apenas nesse sentido de representatividade. É importante, mas a gente entra com repertório, com conteúdo, com conhecimento. Então, trazendo esse escopo, quais são as políticas que você considera necessárias e urgentes para que a gente possa frear a crise climática?
Primeiro de tudo, a gente precisa acabar com todo o desmonte ambiental que foi feito pelo governo atual. O que isso significa? Quando as pessoas falam, nossa, o governo atual atrapalha a Amazônia, atrapalha a preservação. A gente está falando de algo concreto, que é, por exemplo, um governo que perdeu mais de 100 milhões de investimento que vinha para a proteção da nossa floresta. A gente está falando de um governo que teve o maior aumento de desmatamento em 2021 já registrado nos últimos anos. A gente está falando de um desmonte estrutural das pessoas que trabalham no Ministério do Meio Ambiente, na FUNAI, no ICMBio, trabalharem com medo. Então, essa política ela vai passar por um processo de muita luta no Congresso Nacional para fazer realmente aumentar o investimento para o Ministério do Meio Ambiente, para todos esses órgãos de proteção, para a demarcação de terra indígena, fazer com que a legislação, a gente vive num Brasil que teve mais de 500 tipos de agrotóxicos legalizados nos últimos anos. E as pessoas não estão falando disso. Então, isso é uma coisa que somente como deputado federal, estando no Congresso Nacional, que a gente vai conseguir mudar. E eu acredito que está na hora de falar de política. Porque por muito tempo, muitas pessoas falavam, ai, política é coisa de gente chata, ai, política e futebol não se discute. Não, política se discute sim. Vamos fazer uma rápida parada. No próximo bloco, falaremos um pouco mais sobre o trabalho e a trajetória da Patrícia. Estamos de volta com o Tem Clima para Isso. Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e dá uma preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Hoje recebemos aqui a candidata e internacionalista Patrícia Zanella. Patrícia, você que veio nesse look chiquérrimo e como a gente troca bastante, como a gente é amiga, eu sei que você tem toda uma pegada com moda sustentável. Conta pra gente da onde que veio esse interesse de olhar para a sustentabilidade relacionada com a moda e fala para as nossas lindezas climáticas que dá sim para ser uma musa climática bonitona e não agredir o meio ambiente com as suas roupas. Essa pergunta é uma pergunta muito especial para mim, porque eu comecei a trabalhar com moda quando eu tinha 13 anos de idade, porque eu descobri o poder da internet e eu consumia blogs de moda. E aí eu criei um blog que o nome na época era Entenda de Moda, para fazer dicionário de moda, traduzindo todos esses termos tão inacessíveis da indústria, que são sempre em inglês, para realmente mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. E quando eu comecei a estudar relações internacionais, foi, infelizmente, no mesmo ano que teve o acidente de Bangladesh, que foi um acidente, é o maior acidente da indústria da moda, que matou centenas de pessoas, milhares de pessoas feridas. E na época eu tinha meu blog, eu tinha até parceria com lojas da China e surgiu o movimento Fashion Revolution. E esse movimento ele questiona muito quem está pagando o preço barato das suas roupas, principalmente das roupas que vêm, né, do exterior, que a gente sabe que muitas vezes é de trabalho análogo à escravidão. E foi quando eu fiz toda a transição do meu conteúdo e comecei a estudar mais moda sustentável, que foi inclusive o tema do meu mestrado. E pensar nessa moda é a gente questionar de onde vêm os nossos próprios desejos para se vestir como a blogueira XYZ. E muitas vezes a gente que está no mundo da influência, da criação de conteúdo, olha e sofre com esses constantes estímulos, que na verdade convém de uma sociedade capitalista que a todo momento está gritando na nossa cara, compra, compra, compra. E a gente às vezes quer se vestir bem, a gente quer estar bem. Então, compartilha com a gente formas que a gente pode se vestir bem, forma que a gente pode estar bem com as nossas roupas, mas de uma pegada mais harmoniosa com o meio ambiente. Eu diria que a primeira coisa que a gente pode fazer é sim consumir em brechós. Inclusive, eu tô com uma blusa que ela tá até com uma manchinha, porque ela é de brechó. Eu uso roupa de brechó. A gente tem que naturalizar, né? Não é porque uma blusa tá manchadinha ou... que a gente vai jogar fora. Exatamente. E a água e tudo que foi... por quantas mãos passou essa peça para eu achar que por causa disso ela vai pro lixo? A gente tem que repensar isso, que não existe lixo. Então, como que a gente aumenta o tempo de durabilidade dessas roupas? E claro, se você não, né,
acredita alguma coisa de brechó, que não é legal, a opção também é comprar do pequeno. Vai naquela loja do seu bairro para gerar renda para aquela mulher empreendedora, compra da sua amiga empreendedora. E isso faz com que a gente movimente a economia, não favorecendo os que já têm muito dinheiro e já vão vender muito, e sim quem está lá fazendo seu corre e precisa também desse apoio. Vou te confessar um negócio. Quando eu era mais nova, eu olhava pra roupa de brechó e falava, credo, roupa de morto, não quero. E eu não queria usar, porque tem todo um estereótipo, principalmente pra quem é de quebrada, que você tem que consumir do bom e do melhor, não vamos pegar coisa usada. E com o tempo, estudando mais sobre essas questões de sustentabilidade, eu fui me libertando dessas amarras e hoje eu posso garantir pra você. A gente pode garimpar que a gente encontra preciosidades no brechó. Você quer saber mais sobre esse papo, né? A gente volta daqui a pouco com o último bloco do Tem Clima Pra Isso. Estamos de volta com o Tem Clima Pra Isso, o programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima Pra Isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Patrícia, é possível a gente conciliar ativismo e uma vida política institucional? Eu não só acho, como eu sou uma pessoa que faz isso na prática e eu vejo que a gente precisa de mais políticos que sejam ativistas, que sabem quais são as dificuldades que as organizações da sociedade civil estão enfrentando, né? O que as ONGs, os institutos, as OCIPs precisam do poder público para realmente a gente avançar juntos. Porque se existe uma ONG é porque o poder público não está fazendo o trabalho dele corretamente. Então, um precisa trabalhar com o outro para a gente ter avanços mais rápidos. E aí tem uma parte que eu gosto muito de falar quando me perguntam disso, que é a parte das emendas parlamentares. Que aqui no Brasil, infelizmente, 70% delas são usadas para troca de favores, para festa, para conquista de voto e de uma forma que acaba sendo, na maioria das vezes, corrupção. E aí a gente tem vários jeitos de fazer isso diferente. Um deles é você fazer votação popular. Você entra no site, você inscreve seu projeto e depois disso, né, manda as documentações e os mais votados são os que recebem o dinheiro. Quando a gente se empodera desses assuntos e começa a atuar, a gente pode ir lá bater na porta do gabinete do político que a gente voltou e falar: ô, fulano de tal, como que tá suas emendas parlamentares? Você tem algum projeto assim para fazer esse rolê de forma popular? E olhar para essas temáticas parte de um conhecimento que muitas vezes não nos é ensinado. Eu não aprendi sobre política na escola. Fui aprender política depois da universidade, depois que eu comecei a me engajar nos grupos sociais. E eu fui vendo que há diversas formas da gente fazer política. E você teve uma experiência incrível no Chile, onde você pôde se aprofundar num outro fazer política. Esse outro fazer política pode ser replicado aqui no Brasil? Qual que é essa experiência que você aprendeu lá no Chile? Conta pra gente. Eu vou trazer uma história que é bem pontual, mas que diz um pouco da diferença do setor público do Brasil para o Chile. Eu demorei na cidade que eu morava, em Itanhaém, na época, 1 ano e meio para sentar com o secretário da Cultura. Eu mandei um e-mail para o secretário da Cultura do Chile, ele falou: nossa, qual é a data que você vai estar aqui? E aí ele me direcionou para um programa para estudar sobre a cultura da cidade, de graça, nos dias que eu estaria em Vinha del Mar. Nossa, olha isso. Que chocante, né? Tipo, aqui no Brasil, na sua nação, mais de 1 ano e num país estrangeiro, ele estava à disposição para te ajudar, para te apoiar. E eu aprendi como, na prática, a gente pode fazer política de uma forma diferente. Uma coisa que, inclusive, eu escrevi no meu capítulo de livro sobre isso, que foi minha iniciação científica, foi que eu adorei descobrir que eles faziam reuniões mensais com todos os diferentes secretários para entender qual era a dificuldade de cada um e, a partir disso, eles desenvolverem projetos transdisciplinares, né? Projetos interdisciplinares, né? Intercalados, que a gente teria a capacidade de resolver, então, um problema da saúde. Nossa, mas se a gente fizer uma ação nas escolas, educando, né, para a proteção das crianças, por exemplo, a gente pode reduzir esse problema que a gente está tendo aqui de saúde, de, por exemplo, HPV de criança.
Então, olha o poder de você trabalhar em conjunto ao invés de um ficar brigando com o outro. É o que Sim. acontece no Brasil. É um ministério brigando com o outro, é um político brigando com o outro e ninguém senta junto. Então, vamos pôr todas as comissões juntos, não só quando todo mundo é obrigado, que é na sessão da Câmara dos Deputados. Vamos fazer disso uma cultura, vamos juntar os conhecimentos e pensar como que todo mundo pode contribuir com alguma ideia, com alguma sugestão e fazer de fato a política ser um reflexo de quem a gente é, da nossa representatividade e alinhado ao que todo mundo sonha. Todo mundo sonha com um Brasil que você ande pela rua sem medo, com um Brasil que você respire de fato ar puro, que você veja verde. Como que eu moro no Brasil e ando em São Paulo sem ver verde, ando em São Paulo sem ter sinal de celular, gente? Então, É um absurdo. como que a gente vive em segurança se a gente não tem nem acesso ao que deveria ser considerado básico? Se eu tenho medo da minha casa encher quando começa a chover. Então, essas coisas precisam mudar e são coisas que, no Chile, como eles têm terremoto, como eles têm toda uma dificuldade por ter tanto vulcão, quanto oceanos, quanto deserto, né? O Chile tem várias especificidades. Então, não acho que dá pra gente usar exatamente o que eles fazem lá, mas dá pra gente aprender com essa consciência que eles têm, que a qualquer momento eles podem perder tudo. Então, a gente, como brasileiro, tem que começar a se mobilizar antes que todas as árvores da Amazônia sejam derrubadas. Por isso que é tão importante a gente colocar no poder pessoas que realmente acreditam, que realmente têm um propósito, têm uma causa e vão fazer de tudo para que essa causa, esse propósito, vire uma realidade. Infelizmente, hoje no Brasil, o que a gente vê são políticos que se colocam nessa posição por um projeto de poder, por um projeto de sucesso, de visibilidade, de liderança, de protagonismo, mas que não se materializa para além da narrativa. Eu tenho certeza que as pessoas agora, nas próximas eleições, dia 2 de outubro, têm a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Mas para isso a gente precisa ter repertório, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Então, Patrícia, o que você gostaria de indicar para as nossas lindezas climáticas se aprofundarem nesse assunto? Desde pessoas, organizações, blogs, artigos, quais são as suas indicações e recomendações? Gente, eu até anotei porque isso é muito especial e eu quero ser bem precisa para vocês poderem ir atrás das pessoas, dos livros. Mas para começar falando de pessoas, eu não sei se vocês já seguem a Amanda Costa no Instagram. Então, a Eu paguei ela para pessoa... falar isso, gente. Paguei, eu falei, fala isso que eu te pago um suco de laranja depois, amiga. Mas a Amanda Costa realmente é uma mulher inspiradora também nas redes sociais. Vocês podem aprender mais com ela. Vocês podem aprender mais comigo me seguindo em todas as redes sociais, que é @PatriciaZanella. E também com a Jazara Oná, que é nossa assessora de mobilização. É uma mulher de 18 anos, gente, que já está há mais de 4 anos. Ela fala que ela nasceu ambientalista, então eu não podia deixar de falar dela aqui. Então, a gente tem a Mahayan, que também é a diretora do Perifa Sustentável. Tem como organização agora o Perifa Sustentável para vocês engajarem, seguirem. O Fashion Revolution, que é a revolução da moda, que é um movimento internacional para acabar com o trabalho análogo à escravidão na indústria. A gente tem o Instituto Limpa Brasil, a gente tem a EcoSurf de defesa dos oceanos. Então... E, claro, né, a nível climático, os Jovens pelo Clima, que inclusive a gente tem uma greve agora, dia 23, Já anota na agenda. importante para a gente se mobilizar e mostrar que sim, tem clima para isso e tem muito jovem disposto a fazer acontecer. E quando a gente fala de livro, Se Quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes, Ecofeminismo, da Vandana Shiva, e Garra, que é um livro muito bonito, é Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, da Angela Duckworth. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que todas as nossas lindezas climáticas já pegaram todas as referências, anotaram tudo e vão começar a se engajar mais nessa temática, porque a gente precisa furar a bolha. E a última pergunta que a gente faz para todos os convidados é a pergunta do meu coração. Que presente você deixa para o presente? Coragem. Mulher, você é uma rainha maravilhosa. Eu tenho certeza que você inspira muitas mulheres jovens que muitas vezes nem pensaram nesse campo político, mas vem em você. Uma líder, vem em você, uma representação
e vão se espelhar para entenderem que esse lugar também pode ser nosso. E eu também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.